Welcome to our Bookfest Digital. Welcome from Frankfurt out to the world, to all of you who love books, who need books, who feed their brain with books and stories. After the hour of crime, of Black Lives Matters, we're going to head over to South American literature. We're going to deal with Nicaragua, Chile, and we'll have a look onto literature in Brazil. And we're going to start with Chile. There is going to be a big political changement within the few days, so we're going to have a look on that with a documentary of the poet and artist Raul Zurita. We'll have the question, it's a social question, if literature can change society, and how can we start a dynamic dialogue about social coincidences we're living in, if we can change it through literature. That's going to be our focus with Nicaragua. There are festivals, there are book fairs, there are meeting points for authors, which is quite an empowering surrounding for artists. So Argentina, we're going to have a political and historical key. How are we thinking about everyday life? How are we using our experiences from other years today? And we would like to invite you to join us on contemporary Brazilian literature as well. So there's quite a lot of impact, and I hope you enjoy it as much as we do. We're going to have a focus on South America. Latinoamérica es un continente que está edificado sobre injusticias seculares, sobre violencias seculares precisamente cometidas contra la gente de su propio pueblo. Y aflora, con esa pandemia ha aflorado toda esa pobreza, ha aflorado de una forma ya inevitable, o sea, nadie no puede dejar de verla. Entonces es dura la vida, es dura para tantos, incluso para los que están relativamente bien. Entonces hay algo que hemos hecho mal, profundamente mal. Porque en teoría, como te digo, tendríamos las condiciones tendríamos todo dado para que estuviésemos bien, o mejor. No ha sido así. Y cada vez el vacío es mayor, el desencanto es mayor. Entonces esta pandemia nos da la oportunidad de volver a pensar de nuevo. A volver a vernos a nosotros mismos, ver también nuestras profundidades. Esto es algo que se veía venir, porque como te digo, o sea, nadie se puede aguantar un tiempo. La opresión, las humillaciones, las postergaciones, la señora que apenas puede, que tiene que hacer microtráfico para darle algo, traerle un vaso de leche a los hijos. Eso se puede ver durante un tiempo, pero no toda la vida. Nadie aguanta una vida entera en esas condiciones. Entonces el estallido social significa para mí la eclosión de todo eso que estaba bullente, ¿te fijas? Injusticia acumulada, acuerdos, traiciones, pequeñas y grandes traiciones, pactos, ¿te fijas? Algunos totalmente increíbles, ¿te fijas? Impunidad, injusticia, impunidad, desigualdad. Entonces, ahí eso va afectando a más gente que además se lo ilusionó con un futuro esplendor. Todas esas cosas producen unos desencantos y unas frustraciones tremendas y que se expresan en esto. Y si no se hace caso a ese clamor popular, se viene con 20 veces más fuerza todavía. No vamos a pedir la sociedad sin clase ahora, probablemente no, pero sí una mayor justicia y una mayor dignidad. Porque la pobreza te obliga a ser indigno frente a ti mismo. Y realmente digo, estos súper ricos, ¿qué quieren hacer con su dinero? ¿Cierto? O sea, si les tienen ya de sobra para 180 generaciones. Hasta que entonces, ¿cómo? Esa ayuda que se necesita urgente, y para ellos no es nada. Y sin embargo, esa codicia infernal, que hace que nos quieran pagar un impuesto mínimo por su riqueza. Todo ese egoísmo es muy monstruoso y es muy hiriente para los que lo sufren directamente. Entonces vivimos en un mundo que para mí es un horror. Un horror porque uno no puede no pensar si no le punto de vista lo que está mal.
Y eso es tanto que así que uno no puede dejar de incluso de sentir una cierta culpa, una culpa que nos abarca todo, a mí también, porque porque yo estoy aquí y no estoy allá, o sea, eso es una casualidad, o sea, eso uno habla de una situación de privilegio, un privilegio que te impide la felicidad personal también. ¿Cómo vas a ser feliz, absolutamente feliz, en medio de esto? Siempre siento que hemos escrito porque no hemos sido felices, hemos hecho arte porque no hemos sido felices, entonces trae todo lo que hacemos hasta ese derrumbe, ¿no? Ese derrumbe de lo humano, que es una cosa como permanente, ¿no? Y que en Chile se ha reflejado con tanta fuerza durante su historia también. Y ahora no sé qué estará terminando con este estallido social y qué estará empezando con este estallido social. Pero están pasando cosas, muchas cosas. Hay un desborde de creatividad como infinito. Infinito, o sea, impresionante. Creo que se va a salir. Se va a salir cambiado, se va a salir muy magullado y ojalá eso es lo que más puede ser, salgamos un poco más sabios. Que entiendan un poco más que todo eso son finalmente estupideces. Que lo importante era estar abrazado con otro, querer a otra persona mucho más que tener una cuenta de banco. La amistad es más importante que todas las cuentas de banco. Yo siempre creo que es una sociedad igualitaria, aunque sea pobre, no miserable, pero pobre, es infinitamente preferible a una sociedad con esta desigualdad, aunque sea una sociedad rica. Entonces, uno puede imaginarse un mundo que sea un abrazo permanente de los unos con los otros, porque la vida es corta, porque nos vamos a morir y porque no tiene sentido que nos hagamos tanto daño. A propósito, ¿cómo se hace con Gustavo Gatica, con esta niña que quedaron ciegos, te fijas, mutilados por la represión? Ahora, es un poco eso, te fijas. Es casi como un sueño, un vislumbre de lo que algún día será. Y que alguien lo verá también, aunque no sea uno, por supuesto. Pero alguien también lo verá y a través de él alguien como uno también lo estará viendo. No sé, es como raro, es extraño, porque rompe ese deseo de felicidad, rompe todas las reglas de la lógica. Creo que siempre hay un sueño que te permite mirar el segundo que viene, el minuto que viene, o si no pereceríamos, te fijas. Yo creo que se puede vivir sin agua 72 horas, dice que uno puede vivir sin tomar agua, pero no puede vivir 5 minutos sin una imagen de lo que puede ser un sueño. Sin sueño no se vive 5 minutos. Y por eso cuando creo que a pesar de que no somos más que los testimonios de derrota y de ruina, porque el mundo es un gran regadero de estas derrotas y de estas ruinas, digamos, sin embargo, si se acaba eso que tenemos, si se acaba el arte, la humanidad desaparece en 5 minutos. Y la suma de todas esas cosas, todos esos sueños, lo que para mí sería algo así como parecido a lo que sería el paraíso. Y creo que es una época en que hay que cruzar casi abrazado, aunque el abrazado ya hoy día es una metáfora, porque nadie se puede abrazar, ¿me entiendes? Pero casi, o si no, ¿cómo? ¿Cómo soporta si no es con otro a tu lado? Siempre que dos seres humanos se encuentren y hay un abrazo, también en cierto sentido sus ideales se cumplen. Allí por lo menos, que sea un segundo. Entonces, sensación de que agrupados podemos, pero solo no, tenemos solo la muerte por delante, nada más. No una relación que tiene que ser en este mundo, porque no hay otro para mí, por lo menos, en este mundo. Sin la poesía no puede derribar una dictadura, ni puede impedir la pandemia, ni puede mitigar la injusticia. Pero sin la poesía no hay nada de eso. Ninguna dictadura se ve derribada. No, sin la poesía nada es posible. Eso significa, como les decía, si se acaba eso, es que se acabaron todos los sueños. Si se acabaron todos los sueños, estamos muertos. Se acabó. Ahora, el Goethe ha tenido una historia en Chile que lo hace una institución muy querida, pero muy querida, porque fue valiente, entre otras cosas. Fue valiente en los peores tiempos, en la época de la dictadura. Y ahí yo tengo la sensación que partió todo, partieron las acciones de arte, cosas que no se atrevían a decirse, que nadie se decía. Un asunto absolutamente pionero y fundamental. Ahí nos conocimos con Arlotti y Juan Castillo, yo con la que era mi mujer en ese tiempo, entonces. Y ahí partió todo. Implicaba un acto de coraje.
Entonces es una institución, el Goethe, que en Chile la apreciamos y la queremos mucho por eso. Entonces que ahora haga este programa Entre Líneas me parece algo también que está tan en el espíritu de lo que ha sido este instituto, su papel en esta sociedad. Entonces esto del conocimiento mutuo, conocimiento de dos tradiciones, de dos literaturas, de dos formas, con los creadores vivos, con lo que están haciendo, es trascendente, es trascendente. Contribuye a que nos conozcamos, nos entendamos un poco más, nos entendamos conociéndonos, nos traduzcamos y nos queramos seguramente. Para mí es una gran cosa, una bella cosa. Como pueden ver, se trata del concierto de diversas voluntades en beneficio de un fin común, que es el de promover la cultura en Centroamérica, esta región nuestra de esplendores y miserias que existe primero en nuestra escritura, porque la imaginación es capaz de encender todo. Es un puente de ida y vuelta. Centroamérica está abierta para los escritores del mundo y para que los escritores del mundo conozcan a los escritores centroamericanos y así la literatura circule en los dos sentidos. Nunca imaginé que Centroamérica Cuenta fuera a consolidarse de la manera en que ha progresado hoy en día, con tantas actividades, con una dimensión tan internacional, porque empezamos con muy pocos recursos. Cuando iniciamos esta empresa teníamos muy pocos recursos, teníamos que vencer muchas dificultades, establecer el interés por la cultura y lo logramos, y ahora me siento muy contento de decir que es uno de los festivales más importantes de la lengua española. La clave de Centroamérica Cuenta es abrir puertas de comunicación, hacer que los escritores se sientan en familia con el público, que el público se sienta en familia con los escritores, no establecer barreras, que los jóvenes se sienten en igualdad de condiciones con las estrellas que invitamos, que la diversidad sexual, en lugar de ser un obstáculo, se vuelve un estímulo, y la diversidad en general. Este es un festival muy diverso. Este es un espacio múltiple y un espacio, como dije al principio, de ida y vuelta, que pone a Centroamérica en el mapa cultural, llama la atención sobre Centroamérica como una región que no solo es conflictiva, donde no solamente hay problemas, sino que también vale la pena verla desde la perspectiva de la literatura, de las artes, del diálogo. Y en ese sentido puedo decir que Centroamérica está en el foco de la atención cultural. Los jóvenes, diría yo, sobre todo abrirle la puerta a los jóvenes, no establecer barreras, ni de sexos, ni con respecto a la diversidad, hacer la literatura un asunto de interés público y hacer que los autores hablen como seres humanos comunes y corrientes delante de la gente, y por lo tanto la comunicación en este sentido también es doble. Los desafíos se vuelven retos en este tipo de festivales y hay que resolver los desafíos en función de la creatividad. Cuando la pandemia cayó sobre el mundo y empezó a liquidar todas las actividades presenciales, la tecnología ponía en manos nuestras herramientas que antes no sospechábamos, como es el de la comunicación instantánea y la posibilidad de que cada quien en su casa pudiera dialogar de cara al público. Y empezamos desde marzo, desde que comenzó el encierro de la pandemia, comenzamos con esta serie de escritores en confinamiento. Logramos ya más de 60 actividades de este tipo. Ahora vamos con un festival también en línea, con diálogos, seminarios, talleres, y hemos resuelto este reto por esta vía. Claro que siempre añoramos volver al festival presencial, ¿no?
parecemos que tocar a la gente, que la gente se acerque una a otra es una de las grandes cosas que hemos perdido. Pero en el futuro mi impresión es de que vamos a tener las dos cosas siempre, las actividades a distancia y las actividades presenciales. Desde antes de que tuviéramos presentes en nuestras mentes los retos de la pandemia, ya se hablaba mucho de la crisis del libro impreso y su posible sustitución por el libro digital. Me parece que el gran sobreviviente de esta crisis mundial provocada por la pandemia va a ser el libro impreso. No le veo los días finales al libro impreso, sino que la gente está añorando volver a las librerías, tocar los libros, entrar a tener más libros, las posibilidades de tener más libros, pero libros físicos. Por supuesto que una de las grandes soluciones para la cultura mundial es poder tener acceso a las bibliotecas digitales, eso está muy bien, pero el libro como objeto sensual, como objeto real, como objeto de cultura, para mí tiene un futuro muy largo. La literatura lo que hace es provocar el diálogo, provocar la diversidad de pensamiento. Ya el hecho de que un escritor se meta dentro de la cabeza de distintos personajes a confrontarlos hace que el escritor mismo salga de su propia concha de pensamiento y pueda entrar a pensar como los demás. Y si eso lo provoca en el lector, la diversidad de pensamiento que lleva al pensamiento crítico es suficiente para que la literatura siga existiendo y multiplicándose. Yo creo que en estos momentos de incertidumbre la cultura es más necesaria que nunca y lo ha probado en distintas dimensiones. La gente se está acercando a través de las redes a las artes, a la música, a los museos, a los conciertos, a los diálogos. Nunca antes en la historia de la humanidad creo que la gente ha escuchado tanto como ahora, a través de las pantallas, dialogar sobre literatura, sobre ciencias. Claro que hay mucha basura en las redes, pero eso es inevitable. Pero la calidad de las conversaciones, la calidad de los diálogos, a mí me entusiasma mucho que miles puedan tener acceso a criterios encontrados, a la diversidad de pensamiento. Nosotros decimos desde el año 37. Mayo, progreso, democracia. Y explicamos esa fórmula. A los hombres se los degüella, a las ideas no. Ahí viene un unitario. No trae divisa en el frac, ni luto en el sombrero. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. ¡Entréguese, Morena! ¡Acá no hay más policía que yo, carajo! Todos mis esfuerzos serán consagrados a la ilustración de mis compatriotas y tenderán a un único propósito: emanciparlas. Porque quieres volar. Y más se agitan las olas de las nubes que tu suave y yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules.
Yo quiero que el lector sepa siempre que está leyendo una novela y no viendo un vivir. Yo tengo ideas boxeadoras. Ideas que se dan directos y crosses y swing con la vida. Empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo. Mi literatura convive con el mundo muy felizmente. Yo sigo viviendo porque tengo cosas que escribir. Yo creo que ese es el secreto de por qué sigo viviendo. Al gravitar rotando en la sed, en el ser, en la psiquis, en las X. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Y usted sabe que cuando uno pasea aún sin querer, observa todo. Imagínese cómo observará queriendo observar quien observa. Tener una cultura nacional es tener personalidad nacional. Es una cultura que refleje el terreno donde la cultura se desarrolla. Mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Yo rechacé totalmente la realidad que me tocó vivir. Por ciertas formas así despreciadas, ciertos géneros populares, tengo un especial gusto. He intentado siempre una forma de novela popular. El folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. La novela, por ejemplo, tiene ideas. Eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones. Y el hombre es la totalidad, esa integridad. Sostener esta victoria, este puño, sin jactancias, puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Yo busco una muerte, un lugar en el mapa. Ella no significa nada para mí y sin embargo iré tras el misterio de su muerte. Yo me fui porque me sentía completamente sumergida en una especie de atmósfera de terror.
La emigración es la muerte. Morimos para nuestros allegados, morimos para la patria, puesto que nada podemos hacer por ellos. Pero ahí está la poesía de pie contra la muerte. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque... Cuando uno escribe para niños, de alguna manera hay una cierta alegría. Escribo para no ser escrito. Escribo para sentirme más dueño de mis actos que si leyera o si obedeciera a los estímulos del mundo, ¿no? Yo soy amigo de la verdad histórica. ¿Por qué venimos al teatro? ¿Qué vemos? Es la experiencia, es el gusto por ciertas formas que incorporás en el barrio y que después van a parar allí a la escritura. Es un gran pesimismo, es pensar que yo soy el mejor escritor. ¿Cómo serán los demás? Sería tristísimo, Arielito, sí. ¿Usted cree que un paso más sí se podrá dar? Pero ¿no? Miles de pasos más y desde luego olvidarse de mí. Meu nome é Paulo Scott, eu sou professor universitário e escritor. Eu sou de Porto Alegre, do sul do Brasil, e atualmente estou morando em São Paulo. Meus romances e a minha poesia giram em torno da busca de uma identidade, de uma dicção que de alguma forma represente e contextualize a voz brasileira, suas variantes e variáveis regionais, peculiaridades, isso que é, em certa medida, tão pouco explorado na literatura brasileira dessa primeira metade do século XXI. Meu nome é Jair de Arraes, eu sou escritora e cordelista. Eu sou do interior do Ceará, na cidade do Juazeiro do Norte, que fica no sertão do Ceará. E a minha literatura é muito mais voltada para uma sensação de desencaixe no mundo, né? Um não pertencimento a nenhum grupo, certamente. Né? Então, eu escrevo muito esse assunto, né? Da busca por um lugar, por uma identidade, por uma raiz. E eu comecei a escrever justamente tentando resgatar a história de mulheres negras que marcaram a história do Brasil e que a gente não teve acesso na escola nem na mídia. E depois, a partir daí, eu fui para outros meios, outros jeitos de trazer personagens plurais, diversas, de muitas origens, mas aí já saindo um pouco do biográfico. Quando eu falo do colorismo brasileiro, que é um tabu para os próprios brasileiros, porque o racismo no Brasil é um tabu, eu não consigo entender como aqui no Brasil, você tendo um avô retinto, uma avó retinta, um avô indígena, um pai, uma mãe indígena, você tendo a pele mais clara, você se afirma em um fenótipo mais aproximado, né, de um fenótipo branco, você se afirma branco, sabendo que nós somos um país extremamente desigual, possivelmente um dos 5 países
possivelmente não, com certeza, um dos 5 países mais desiguais em termos sociais e econômicos do mundo. Então, de modo geral, como eu disse, os meus protagonistas são protagonistas não brancos. Essa é uma questão que sempre me inquietou. E claro, isso, embora eu não, como um homem negro, de pele clara, de uma família negra, um pardo de fenótipo muito aproximado do que no Brasil é lido como branco, embora se saiba que no Brasil pessoas brancas, né, sejam um percentual bem pequeno, eu tenho esse engajamento de me afirmar constantemente, desde o tempo da faculdade, do final da minha adolescência, o tempo todo como não sou branco. E essa é uma postura política que eu aprendi desde cedo, porque minha mãe, sendo espanhola, e não dá para se dizer que espanhóis são brancos, não é? Ela vendo que tinha um filho mais retinto e um filho bem claro, né, de cabelo castanho claro, inclusive, ela já nos configurou desde o começo. Nós somos uma família branca. E o meu irmão, ele tem a pele mais escura que a do meu pai. Então, nesse romance, que isso é um absurdo, não é? É o primeiro romance de repercussão nacional que trata do colorismo e do racismo estrutural brasileiro a partir de um negro de pele clara. Veja a proporção do tabu, e da dificuldade que o brasileiro tem de se olhar no espelho. E vários leitores, não só no Brasil, mas fora do Brasil, já me deram um retorno da seguinte forma: poxa, seu livro me ajudou a me ver como negro. Eu acho que é esse papel social que a literatura cumpre, né? No meu caso é esse, né? Em outros casos são outros, porque todo mundo se identifica com algo e se desidentifica com outras coisas. Então, isso é formar leitores, isso também para mim é especialmente inspirar pessoas a escreverem, né? Eu posso sim escrever. Olha, aquela pessoa que está escrevendo se parece comigo, tem uma origem parecida com a minha, por que eu não posso escrever também? E eu quero muito estimular isso, e acho que a gente tem conseguido caminhar, né? Caminhar desse jeito. Acho que o fato de eu estar aqui com o Paulo já é um exemplo de como a gente consegue, sim, caminhar, e como ter leitores, sim, que querem essas histórias, porque eles se enxergam nessas histórias, e assim a gente faz muita diferença na literatura. E eu não falo isso do ponto de vista, assim, de autoestima minha, é só porque é um fato, gente, não tem livros assim. A gente está criando esses livros, essas histórias, e tem muita gente querendo ler. E o que a gente vai fazer com isso, né? Fica aí muitas possibilidades. É muito difícil você desejar a literatura e se tornar leitor se nada daquilo te interessa, se nada daquilo parece com você, se nada daquilo fala do seu contexto, né? Parece que todos os livros eles se passam em outros países, eles se passam em outros lugares do Brasil, e eles têm um outro sotaque, e então eu não estou me vendo ali, eu não faço parte da arte, eu não faço parte da literatura, nem como personagem, muito menos como escritor. Então eu penso muito nisso, né? E eu vejo isso reverberar e acontecer, né? O Marrom e Amarelo, muitas pessoas me falam desse livro, porque eu sempre discuto muito essa questão da identidade racial, né? E todo mundo fala, você já leu Marrom e Amarelo? Gente, claro que eu li, já indiquei nas minhas redes, já fez tudo com esse livro, né? E eu vejo isso acontecer com Redemoinho Dia Quente, porque as pessoas lá de onde eu sou, né, do Ceará, especialmente do Sertão, têm muita dificuldade de ler, de conseguir ter livros, porque tem poucas livrarias, tem uma livraria no Cariri, e então, agora com a internet, como elas sabem que eu escrevi um livro que se passa todo no Cariri, que ele tem sotaque do Sertão, do Ceará, elas começaram a comprar meu livro. Então, eu recebo muitas mensagens, muitos depoimentos. Hoje, no Brasil, está acontecendo uma literatura que funda, né, um novo olhar sobre o Brasil. Literalmente funda. Sobretudo na literatura feita pelas mulheres, pelas escritoras brasileiras, negras, mas também por alguns autores brasileiros.
e essa vontade de se investigar, se conhecer, aprofundar, descobrir a singularidade é muito empolgante hoje nas vozes que surgem na literatura brasileira. As pessoas elas ficam muito, não sei, fascinadas, né, por essa coisa meio exótica. E aí acaba que isso se repete, e claro que eu trago temas sociais no meu livro, políticos, porque como eu falei, toda literatura é política e trata desses assuntos, não é porque um personagem é branco e mora em metrópolis que aquilo ali não está mostrando pra gente uma questão racial, uma questão de classe, uma questão de gênero, né? Isso está inserido ali também. A diferença é que enxergam a minha literatura como o outro, né? Eu sou o outro, eu não sou o universal. E por eu ser o outro, quando eu crio contos com personagens mulheres, né? No livro mais recente só tem personagens mulheres, isso vira um grande destaque, uma grande coisa a se falar, né? Quando eu falo do sertão e eu saio do estereótipo do chão rachado, da seca, isso também vira uma grande coisa, mas isso só evidencia como a literatura ainda é vista como um lugar que tem um universal, e esse universal é branco, do sudeste do Brasil, das metrópoles, heterossexual, e então esse lugar do outro é uma coisa que eu sinto muito ainda, né? E é um jogo, porque às vezes isso é bom, né? Tem um seu lado muito bom, porque a gente consegue falar desses assuntos e chegar a pessoas que estão interessadas nesses assuntos. Isso faz com que a literatura ela seja muito mais lida e chega a lugares que antes não chegavam, né? Essa é a minha experiência com o que eu publico. E também tem o lado que eu já falei, né? Que é esse lado do estereótipo, do outro, é o lado da... Não nunca, né, gente? Mas assim, a maioria das vezes eu vou falar sobre racismo e sobre machismo, e não vou falar sobre a solidão, não vou falar sobre questões de desencaixe social, eu não vou falar sobre por que eu escrevi daquele jeito, por que eu escolhi não usar tal ferramenta na minha escrita, né? E eu gostaria de falar sobre isso, porque eu escrevo literatura, né? Eu não estou só falando sobre temas sociais sem me preocupar com a forma literária, né? Com esse esforço literário de escrever uma coisa legal, né? Que pelo menos eu tento. Então, eu acho que tem essa coisa, essa caixinha, e que a gente precisa olhar para ela de uma forma complexa, porque isso é uma coisa complexa. E eu concordo com a Jarid que a linguagem, e nós estamos chegando lá, é o que a linguagem, a temática de fundo é o que deve prevalecer. A obra da Jarid é importante não porque é um relato do racismo, do machismo brasileiro, não, é porque ela escreve de uma forma maravilhosa. A linguagem da sua obra é impressionante, renovadora. E eu imagino que a repercussão importante que o Marrom e Amarelo, esse meu último romance, esteja ganhando no Brasil e no mundo, seja fundamentalmente porque é um romance que, além do racismo, que é um cenário, ele fala de duas coisas importantes, que é o retorno e a raiva. E falar de retorno e raiva num mundo colapsado como o nosso de hoje faz muito sentido, independente de como a pessoa se veja. Se ela se vê como branca, como indígena, como árabe, como asiática, como branca. Meu nome é Emílio Fraia, sou de São Paulo, sou editor e escritor, autor de 3 livros, O Verão do Chibo, que eu escrevi com a Vanessa Bárbara, um romance, Campo em Branco, que eu escrevi com um parceiro ilustrador chamado D.W. Ribatsky, é uma história em quadrinhos, e Sebastopol, que é o meu livro mais recente,
que são 3 histórias, 3 narrativas que podem ser lidas individualmente ou então em conjunto. Bom, meu nome é Socorro Racioli, eu moro em Fortaleza, sou de Fortaleza, Ceará. Sou jornalista de formação, mas trabalho com literatura desde que acabei de me formar. Assim, tenho uma trajetória dupla na vida acadêmica com a literatura e como escritora também. Tenho alguns livros publicados em diversos gêneros, a maioria infanto-juvenil, e crônicas, ensaios biográficos e um romance, A Cabeça do Santo, saiu pela Companhia das Letras em 2014. A ideia surgiu de uma matéria de jornal, né? Eu estava tentando uma vaga na oficina de escrita com Gabriel Garcia Marques em 2006, depois de um ano tentando várias possibilidades, por uma grande sorte apareceu uma vaga, porque é uma oficina para convidados, era uma oficina para convidados dele durante 20 anos, e eu precisava em 2 dias, a oportunidade que eu tive foi, em 2 dias eu teria que mandar uma sinopse de uma história em um parágrafo que agradasse Gabriel Garcia Marques, né? Se eu conseguisse isso, eu estaria na oficina. E eu, então, fui procurar matérias de jornal que eu tinha colecionado e achei uma matéria, porque existe aqui na cidade de Caridade, no interior do Ceará, um Santo Antônio, que foi construído, uma estátua enorme, com a ideia de ser um centro de peregrinação religiosa nessa cidade de Caridade. Só que houve um erro na montagem da estátua e a cabeça ficou no chão. É uma cabeça enorme, do tamanho de uma casinha pequena. E ela está lá até hoje. Eu estive lá há poucos meses, inclusive, visitando de novo. E a matéria do jornal era uma queixa da população de Caridade, falando que era um absurdo fazer isso com Santo Antônio, porque aí tinha uma entrevista com a senhora, aí ela dizia que era falta de respeito, porque essa cabeça já tinha servido de banheiro público, de motel, de morada de animais, e até um vagabundo já tinha morado lá dentro. E aí eu gostei do vagabundo. Eu achei que era esse vagabundo que seria meu personagem potencial. Eu fiz uma sinopse de uma história de um vagabundo que, por um acaso, entra num lugar achando que é uma gruta e descobre que é uma cabeça de santo, e mandei essa sinopse, fui para a oficina. Não desenvolvi muita coisa lá, porque foi rápido, mas surgiu disso, né? Surgiu, na verdade, de uma história real. Eu não consigo alcançar a imaginação, assim, o nível de absurdo da realidade cearense. Daqui ainda tem muita coisa para escrever. O dezembro foi quando a oficina aconteceu, né? Começou dia 4 de dezembro em Cuba, em San Antônio de Los Baños, né? A Escola de Cinema, a Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba, que foi fundada pelo Garcia Marques. Lá, além de estar com ele, de passar esses 5 dias ouvindo, éramos um grupo de 9 jovens escritores, mas todos roteiristas, eu era a única da literatura. E o convívio com essas pessoas, nesse ambiente da escola, né, um lugar que foi criado para que se pensasse nas narrativas da realidade latino-americana, eu me entender latino-americana com aquelas pessoas falando em espanhol, ouvindo em espanhol. Acontecia o Festival de Cinema de Havana na mesma época, aquilo tudo foi muito forte para eu pensar muitas coisas, né? Primeiro, essa identidade do meu trabalho, de onde eu estava escrevendo, e essa identidade latino-americana que a gente perde às vezes, né, até por uma questão geográfica, as dimensões do país, a distância, o idioma, enfim, foi muito impulsionador essa aprovação do Garcia Marques, essa chancela, foi uma leitura de juventude, né, o Garcia Marques acompanhou minha adolescência, primeiros anos de juventude, são leituras que marcam muito. Isso foi 2006, eu já li um monte de outras coisas de lá para cá, mas é uma marca quase afetiva que fica. Então foi bem, acho que hoje eu penso muito diferente, eu escrevo muito diferente, mas essa marca eu acho que eu não apago nunca. Eu acho que no caso do Sebastopol, a minha vontade, a partir de determinado ponto, foi falar sobre como os personagens narram, ou como eles buscam narrar, ou como eles mentem para si mesmos, como eles narram as próprias histórias de vida deles, né? Então, isso é um ponto em comum de todos os contos, né? Você tem na primeira história a Lena, que é
uma escaladora que sofre um acidente no Everest e ela se torna uma espécie de palestrante de superação, e também vai ver uma história num vídeo que ela tem certeza que é a história dela, mas que está contada de uma maneira um pouco diferente. Então eu acho que tem uma instabilidade para o leitor para saber qual é a história real no final das contas. E também uma pergunta que é: o que a gente faz com as nossas experiências, né? As nossas experiências, elas são narráveis, há uma possibilidade de contar. Na segunda história também tem esses dois personagens que contam a sua história, que tentam resumir a sua história a partir de episódios da vida deles. É possível fazer isso. E a terceira história também é a história de uma espécie de fracasso narrativo, né? Você tem um personagem que é um diretor de teatro que deseja montar uma peça que a primeira impressão parece impossível de ser montada, um pouco estapafúrdia. Como é que ele vai montar no teatro a história desse pintor russo? E ele tem a ajuda dessa personagem, que é a narradora mais jovem. São dois personagens completamente deslocados da cultura, do seu tempo, né? A personagem mais jovem está buscando o lugar dela, tentando entrar num universo que é muito difícil, porque ela está no Brasil de 2018, né? Que futuro que essa personagem vai ter? E um outro personagem que parece que está dando um pouco de adeus para uma cena ou para um mundo que parece que já não é mais o dele, né? Então, eu acho que é um livro que se estrutura muito, a partir de certo ponto, sobre como a gente conta as nossas histórias, né? Como a gente busca contar, e tem um certo ceticismo em relação à possibilidade de narrativa dessas histórias, né? Então, eu acho que foi um pouco isso, essa busca que estruturou o livro a partir de certo momento. Nascer no Ceará já deixa a gente com uma predisposição para o absurdo, porque, principalmente na religiosidade popular, eu sempre tive um vínculo muito forte com isso, de família, por curiosidade. Então aqui as histórias, por exemplo, a Cabeça do Santo, como eu falei, existe independente da minha vontade. E o Ação para Desaparecer também, né? Eu comecei a pensar nesse livro por causa de uma fotografia de uma igreja em uma praia aqui no Ceará, chamada Mufala, que ficou 45 anos completamente soterrada por uma duna. E quando eu comecei a pesquisar, eu entendi que a história, né, essa igreja ela foi construída com dinheiro da coroa portuguesa num acordo de paz entre os padres seculares e os tremembés, o povo tremembé, que morava nessa parte da costa cearense. E a igreja foi construída com dinheiro da coroa portuguesa, com material trazido da Bahia por escravizados, construída com trabalhos escravizados de uma comunidade quilombola perto de Tremembé, de Almofala. E os tremembés não só construíram a igreja junto, como eles iam no mar, pegavam o búzio e dissolviam o búzio para misturar a cal para construir a igreja. Ou seja, a igreja é uma metáfora dessa formação do povo brasileiro, essas forças todas reunidas. Só que o Pacto de Paz não foi honrado. Houve um massacre de tremembés durante e depois da construção, e os tremembés justificam que o soterramento da igreja foi uma vingança dos encantados, que são as entidades da religiosidade tremembé, que é bem sincrética, como tudo no Brasil. Então eu fui pesquisar essa igreja sem saber o que é que eu ia encontrar, e eu fui de novo encontrar coisas nesse universo do insólito, inclusive essa oração para desaparecer, que existe, não só entre o povo tremembé, mas é uma oração, é uma prática ameríndia, né? Usar algum artifício para desaparecer diante do perigo, que é uma coisa que eu às vezes gostaria muito de poder fazer, desaparecer em algumas situações. Então, acaba que eu não tenho muita explicação. Eu tenho, óbvio, essa história de ler autores do realismo mágico, mas o próprio Garcia Marques passou a vida dizendo: o que eu faço é contar as coisas que eu vivi do jeito que minha avó contava. Então, a gente tem América Latina, o Nordeste e a África também, a oralidade, as histórias populares africanas têm essa semelhança. O Nordeste tem, pelo baixo índice de instrução, de educação, nas cidades do interior, pela pobreza, às vezes o que resta é a fé
E aí a fé vai se desdobrando no mágico, e é isso que eu disse que eu gosto muito. Bom, a literatura brasileira tem estado num momento de efervescência em números de autores e publicações. Isso se deve a muitos fatores. Um desses fatores é o momento de explosão de cursos e oficinas literárias, né? Escritores que começaram a aquecer muito esse universo, de estimular outros escritores. Também o surgimento de editoras independentes, né? Boas editoras independentes, com bons editores. E tem surgido muita coisa boa. Dos últimos livros que eu li, autores novos que eu não conhecia, né, ficando nessa seara, eu destaco o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Foi um livro que me impressionou muitíssimo. Acho que Itamar é um dos autores, assim, dentre muitos, que chegou, de fato, para ficar, para construir uma carreira sólida e muito séria. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante especial para a literatura brasileira. Eu, além de escritor, sou editor, então eu entro bastante em contato com a produção contemporânea. No entanto, acabo me aprofundando e lendo mais os autores que eu acabo editando. Então, é claro que tem muitos nomes e é sempre difícil falar disso porque são colegas, né, pessoas que a gente conhece, mas dos livros que eu editei recentemente, então eu trabalhei, vamos dizer assim, mais de perto, eu destacaria o Apátridas, do Alejandro Chakov, o Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, Cancún, do Miguel Del Castillo, Sobras de Ontem, do Marcelo Vicentim, e uma autora que eu não editei, mas que eu li recentemente e que gostei muito, que é a Cidinha da Silva, Um Exu em Nova York, um livro bem interessante. Então eu acho que a gente está num momento de bastante produção, como a Socorro disse, muitas editoras independentes surgindo, muitos autores publicando por elas, e é um momento em que você tem uma oxigenação bastante interessante em relação à década passada, eu acho. Então, desse lugar onde eu posso falar um pouco, que é o lugar de editor, eu acho que é impossível fazer uma avaliação crítica e séria. Então, assim, o que eu estou falando é apenas um recorte do que eu tive nas mãos nos últimos anos, né, no último ano principalmente, e me parece bastante promissor. Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo Ravelli, eu sou bartender consultor e hoje eu vou ensinar o passo a passo de como fazer a tradicional caipirinha e mostrar para vocês como que faz. Primeiro a gente vai precisar de limão, tá? A gente vai fazer com o nosso tradicional limão verde ou limão Tahiti. Geralmente a gente pede um limão bem novo, com a casca bem brilhante assim, ó. Ela tá lisinha. Isso vai trazer muito frescor da fruta. Aí a gente corta as duas pontas, vamos cortar as duas pontas. Vamos dividir ao meio, dividimos ao meio. E vamos cortar em fatias bem finas, que isso vai ajudar na hora da maceração. Vamos usar um limão para uma caipirinha, que afinal nós gostamos de sabor, né? Muito sabor do limão. Depois de cortada, vamos pegar todas essas fatias, elas estão cortadas bem finas, isso ajuda na hora de macerar. Colocar no copo. Aqui vamos usar o xarope de açúcar, que nada mais é o açúcar diluído em água. A gente usa aqui a proporção de 2 medidas de açúcar para 1 de água. Ou na sua casa você pode usar o açúcar tradicional branco, geralmente umas 2,5 colheres de café. Vou colocar aqui 20 ml de xarope de açúcar. E aí agora vou macerar. A maceração ela serve apenas para tirar o suco da fruta, tá? Você não precisa pôr muita força, nem machucar a fruta. A fruta não tem que ser judiada, é nossa amiga. Tirou o suco. Agora vamos adicionar gelo. O gelo também é muito importante, tá? Para preparar a caipirinha.
Da mesma forma que o fogo é importante na gastronomia, o gelo e a diluição é muito importante para os drinks. Vou colocar aqui 70 ml de cachaça branca, tá? Aqui nós temos a cachaça envelhecida também, mas a cachaça branca, ela favorece mais todas as frutas, ela é mais versátil, então fica mais fácil de você testar com vários sabores. Depois de adicionar a cachaça, a gente vai mexer para misturar todos os ingredientes. O gelo, né? A diluição, a fruta, o sumo da fruta e o açúcar. A gente pode colocar um pouco mais de gelo. Vou cortar aqui mais uma fatia. Para colocar aqui como enfeite. O modo que eu faço, eu uso até 3 sabores de fruta para você não confundir muito no paladar e distinguir todos os sabores. Você pode usar até 3 sabores, como morango, limão, uva, manjericão. Saúde! Tá pronta a nossa caipirinha.